Olá, meu irmão, minha irmã, graças e paz, espero que você esteja bem. Está assistindo às aulas de Apocalipse? Compartilhe com outras pessoas. Compartilhe nos seus status. Se tem feito bem para você, edificado a sua fé, você pode compartilhar com outras pessoas. E não se esqueça, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 de Apocalipse, o capítulo que trata das taças da ira. Então, vamos para a leitura bíblica? Diz assim o texto: Então ouvi uma alta voz que vinha do templo e dizia aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. E abriram-se feridas malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar. E este se transformou em sangue, como de uma pessoa morta, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nos mananciais, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu um anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu és santo, tu és o santo que eras, que és e que hás de vir, porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Eu ouvi o altar responder: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os seus juízos. O quarto anjo derramou a taça sobre o sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. E estes foram queimados pelo forte calor e blasfemavam do nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas, contudo, recusavam-se a arrepender-se e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas de tanta agonia. Os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das dores, de suas dores e de suas feridas. Contudo, não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais, e eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva as suas vestes, para que não ande nu e eu veja a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O 7º anjo tocou a sua taça no ar, e do templo saiu uma alta voz que vinha do trono dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca, desde que o homem havia existido sobre a terra, havia acontecido um terremoto tão violento como este. A grande cidade foi dividida em 3, e as cidades e as nações desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice da ira, do vinho do seu furor. Todas as ilhas fugiram e as montanhas não foram encontradas. Caíram sobre os homens grandes pedras de granizo que vinham do céu, de 1 talento cada uma. E eles blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, pois esta foi terrivelmente grande. Vamos orar? Amado Deus e Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale pela Tua palavra que está escrita para nos alertar de todas essas coisas. Em nome de Jesus, amém. Bom, aqui nós estamos vendo um evento futurista. Isso de fato não aconteceu ainda. A gente pensa, nos selos e nas trombetas, esses, pelo que já aprendemos, o paralelismo progressivo, eles acontecem simultaneamente. Já as taças da ira, elas são derramadas do meio para o final da grande tribulação,
E quem é endereçado a elas? Sobre o juízo, sobre aqueles que têm, como diz o texto bíblico, a marca da besta, ou seja, aquelas pessoas que perseguiram a igreja, aquelas pessoas que em Apocalipse 11 comemoravam quando as testemunhas morriam, aquelas pessoas que endureceram seu coração, aquelas pessoas que amaram o mundo e as coisas no mundo e andaram perto da besta, do anticristo, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, as falsas religiões e o falso profeta, e serviram a Satanás ao invés de servirem a Deus. Aqui é parte do juízo que está vindo sobre o povo que não quis seguir a Deus. E essas taças da ira, elas simbolizam a primeira parte do castigo. A segunda parte é o castigo eterno. Aqui é o castigo temporal. Então a primeira parte desse castigo que vai ser só para aquelas pessoas que seguiram a besta. Isso aqui não recai sobre a igreja. E aí sobre as águas, elas estarem contaminadas, da mesma forma que no Egito, na mesma forma que no Egito, quando as águas eram contaminadas, Deus abria lugar para o povo beber, Deus assim protegerá a sua igreja nesses dias. Penso, olhando para o Êxodo, para o livro de Êxodo, olhando para a história, a narrativa bíblica que mostra o povo no deserto, Deus mandando maná, Deus abrindo água, mandando codornizes. Penso que no tempo da grande tribulação, os fiéis a Jesus, como vão ser excluídos de tudo, de compra, de venda, que nós já aprendemos, esses serão protegidos e vão experimentar um pouco do cuidado que o povo do Êxodo, que saiu do Egito, experimentou ao longo da caminhada no deserto. A proteção das nuvens, a proteção do fogo contra o frio, das nuvens contra o calor. Então, Deus vai proteger o seu povo da mesma forma. Embora não esteja explícito no texto isso, não esteja explícito aqui que isso vai acontecer, porque só está falando no que vai acontecer com os adoradores da besta, olhando para as Escrituras e vendo o cuidado de Deus com o seu povo em todos os momentos, e Apocalipse não é um livro para que nós tenhamos medo, mas para que nós saibamos que de fato somos mais que vencedores, mesmo em meio ao cenário muito difícil, um cenário de crise, Deus vai protegendo os seus filhos. Então, não temas. Tem muitas pessoas que vão falar, mas como vai ser? Vai ser maravilhoso como sempre foi. Deus vai proteger os seus filhos. E quando isso estiver acontecendo, é sinônimo que a nossa libertação espiritual, o nosso êxodo espiritual, o tempo da glorificação, que é a última etapa da salvação, no arrebatamento vai acontecer, nós vamos ser transformados, então vamos ter nossos corpos glorificados, seremos como Ele. Então isso, quando acontecer isso, essas coisas, é o povo que desprezou a Deus que vai sofrer. Nós teremos livramento, como sempre tivemos. Deus sempre, embora em muitos momentos muitos de nós pagaram com a própria vida servindo a Cristo, Jesus já deixou muito claro, olha, não temam aqueles que podem matar o corpo, temam aquele que pode lançar no inferno. Então, Deus ele deixou muito claro que nós teríamos aflições aqui, que nós não seríamos desse lugar. Ele mesmo disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Então nós precisamos entender que o que temos e vivemos aqui é lucro. Deus sempre vai estar ao nosso lado, mas nem sempre nos imuniza ao sofrimento. Isso é importante saber. Agora o texto vai deixar bem claro. Então, ouvi uma alta voz que vinha do templo e dizia aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira. O nome das taças já define, taças da ira. No capítulo anterior eu falei que eles eram uma mistura, um castigo sem mistura nenhuma. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. E abriram-se feridas malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Essa é uma praga que já tinha acontecido no Egito. Não sei se você lembra, as pessoas tinham na pele tumores. Aconteceu isso lá no Egito e vai acontecer na grande tribulação. O primeiro anjo, quando ele derramar a taça, os adoradores da besta, eles vão ter em seu corpo úlceras, úlceras malignas, feridas malignas e dolorosas. Então,
o texto deixa claro que é um grupo de pessoas específico. É aquele grupo que escolheu a porta larga, né? Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser a comunidade da porta estreita. Nós podemos passar por várias aflições. Não se engane com o falso evangelho, que promete paz e segurança. O próprio Jesus disse, quando houver paz e segurança, virá repentina destruição. Não acredite nesse evangelho que promete paz na terra. Eu estava lendo em minhas devocionais o livro de Jeremias. Jeremias era o único profeta que estava profetizando naquele contexto, né, não o único, né, mas naquele contexto lá, muitos falsos profetas estavam dando não, fiquem tranquilos, ninguém vai destruir o templo, não, fiquem tranquilos, nós vamos vencer a Babilônia, e eram falsos profetas. A Babilônia foi um instrumento de Deus, Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para trazer um juízo sobre o povo de Deus que tinha afastado-se do Senhor. Por isso eu quero te dizer, não se afaste do Senhor, não se afaste do Evangelho, não se afaste das coisas de Deus. Nós precisamos entender que a parábola das 10 virgens, ela fala que 5 delas, 50% da igreja foi prudente, mas 50% da igreja foi imprudente e foi pego de surpresa. Talvez sejam aqueles que quando Jesus volte, diga, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro, e Jesus diga, olha, eu não conheço você. Então, a gente precisa entender que o que está acontecendo aqui vai acontecer no futuro talvez distante, né? Eu não acho que esteja tão distante, mas não quero predizer data, porque ninguém sabe, mas pelos sinais a gente vê que estão próximos. Então essa primeira praga, essa primeira taça da ira, levantou tumores nos adoradores da besta. Aí o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse se transformou em sangue de uma pessoa morta, e morreu todo ser vivente que lá havia. Não sei se você lembra, uma das trombetas, parte das águas, 1/3 das águas do mar, se transforma em sangue. Isso aqui pode ser um simbolismo, mas pode ser real, porque no Egito aconteceu isso. Essa terra, essa água marcada por sangue. As águas do rio Nilo todas se transformaram em sangue. Mas o caráter do livro de Apocalipse é um caráter também figurativo. Pode acontecer? Pode, porque já aconteceu. Neste contexto, aqui ele está dizendo que toda a água salina, todos os animais que moram no mar, morreriam com o efeito dessa segunda trombeta. Ou seja, o impacto disso na economia mundial vai ser enorme. Então, os animais, que são o peixe, né, que é uma proteína consumida, vai deixar de existir. O peixe que está contido nas águas salinas vai deixar de existir. Então isso vai ter um impacto econômico, isso vai ter um impacto social, isso vai ter um impacto na alimentação. Então esse impacto vai acontecer por quê? Porque esse é um juízo, e esse juízo está vindo principalmente porque o povo resolveu perseguir. E aí o texto vai dizer, ainda de sangue, e o porquê que Deus está transformando água em sangue. O terceiro anjo derramou a taça nos rios e mananciais, e eles transformaram a água em sangue, ou seja, a água potável vai deixar de existir. A água potável nesse momento não existirá mais. E o texto vai dizer, então eu ouvi um anjo que tem autoridade sobre as águas. Isso aqui é muito interessante, no capítulo anterior lá, falou de anjo com autoridade sobre o fogo. Agora esse aqui, anjo com autoridade sobre as águas. Os seres celestiais, eles têm poderes diferentes. Então, mesmo os demônios também caídos têm poderes diferentes. Então esse anjo que tem autoridade sobre as águas, foi dito isso. O texto vai dizer, então ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer, esse anjo com autoridade sobre as águas, tu és justo, tu, o santo que eras, porque julgastes essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhe deste sangue para beber como eles merecem. Ou seja, esse segunda e terceira taça mostra o caráter de Deus punindo os ímpios porque mataram e perseguiram os santos e os profetas. O caráter disso aqui é retribuir a paga,
Assim como a igreja foi perseguida por Satanás, pelos demônios, pelos homens ímpios, pelas pessoas ímpias, e esse juízo, esses dois juízos, vêm para mostrar que é em retribuição a perseguição à igreja. E quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe como Deus é poderoso, né? Como Deus é poderoso. E eu gostaria de fazer um apelo à sua reflexão. A Bíblia vai falar que existem anjos com poder sobre o fogo, existem anjos com poder sobre as águas, e Satanás é chamado príncipe das potestades do ar. Ou seja, existem seres demoníacos que têm poderes sobre alguns elementos naturais. Por isso que quando os filhos de Jó morreram, por exemplo, veio um ciclone e os levou, e eles expiraram, eles morreram. Apocalipse está mostrando um pouco do caráter também da angiologia. Matéria essa que talvez logo a gente estude na Escola El. E voltando aqui, e aí o texto vai responder: sim, o Senhor Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Ou seja, Deus ele não vai deixar impune as pessoas que perseguiram a igreja, as pessoas que mataram os santos e os profetas. Deus não vai deixar isso impune. Então eu ouvi o altar responder. Essa voz veio do altar. Sim, o Senhor é todo-poderoso. Verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. E aqui, esses homens também são os homens ímpios. Essa quarta taça vai mostrar que o sol, nesse momento, nós vamos experimentar o cuidado de Deus. Os ímpios eles vão estar sendo queimados pelo sol e nós protegidos, possivelmente pelas nuvens. Então o sol, como no Êxodo, aquele calorão do deserto, as nuvens cobriam aquele calor, Deus vai proteger a sua igreja. Por quê? Porque ele já mostra quem são os homens que estão sendo queimados. Estes foram queimados. Quem foram queimados? Pelo forte calor, e blasfemavam no nome de Deus, que tem domínio sobre as pragas. Contudo, recusaram-se de se arrepender e a glorificar. Quem são esses? A igreja? Não, são os ímpios. Nesse momento, os ímpios estão recebendo a justa paga por seus atos, pelas suas semeaduras. Então, eles estão sendo punidos. Parte dos juízos acontecendo aqui. E aí tem o quinto selo, a quinta taça. O quinto anjo derramou sobre a terra a sua taça, sobre o trono da besta. Ou seja, vai ter um lugar físico onde a besta vai reinar. Em alguns textos lá, você já estudou Sodoma, Egito, onde o Senhor foi crucificado, representam Sodoma, o lugar de imoralidades, o Egito, o lugar que aprisionou o povo de Deus, e o lugar que o Senhor foi crucificado, o Gólgota. Então são lugares de rebeldia. Então, como o Apocalipse é um livro figurativo, ele está dizendo que o lugar onde a besta, a sede do trono da besta, vai ser atingido. E essa sede desse trono da besta vai ficar em trevas. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa de suas dores e de suas feridas. Contudo, não se arrependiam de suas obras. Então, nesse momento, a escuridão vai ser total sobre o trono da besta, a ponto dos homens se desesperarem. Aqui não vai ter internet, aqui não vai ter comunicação, aqui não vai ter nada do que nós temos. Imagina, acabou um apagão todo que Deus fez. E aí o que acontece? Alguns desses homens, está falando de morderem as próprias línguas, mas tem a ver com infringir sofrimentos a si mesmo, psíquicos, emocionais. Hoje, uma pessoa que, se nós tivéssemos um apagão de 10 horas sem internet, ia acabar com o mundo que nós conhecemos assim. 10 horas de apagão total acabaria com o cenário de mundo. Imagine aqui o sofrimento que isso vai dar a eles. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Esses reis que vêm do Oriente, eles são muito falados no livro de Ezequiel. Ele vai falar do reino de Gog e Magog, que é o governante do reino de Gog, e eles são o reino do norte que vem contra o povo de Deus. Então,
Isso, o Apocalipse está falando um pouquinho de novo, que a sexta taça, o rio seca e nesse rio está preparando a invasão desses ímpios para irem marcharem contra o remanescente fiel, né? Sejam os cristãos, sejam os judeus que se converteram. Então esse remanescente fiel vai estar ali. Então o texto vai dizer, verso 13, então vi sair da boca do dragão, o dragão é o próprio Satanás, da boca da besta, que é o próprio anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. São estes, olha que interessante, são estes espíritos de demônios que realizam sinais. Ou seja, muitas pessoas que estão buscando sinais hoje vivem a sua fé baseada em sinais, baseada em emoção, baseada em emocionalismo, podem estar reféns de doutrina humana ou doutrina de demônios. Esses espíritos imundos, eles realizavam sinais e eles vão atrás dos reis da terra. Os reis da terra que não se prostraram a Jesus. Então esses poderosos reis da terra, eles vão ser chamados por esses espíritos que os dominaram por muito tempo, né? E aí eles juntam forças, e o verso 14, vou ler de novo, são esses espíritos de demônios que realizam sinal, e eles vão aos reis da terra a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, a batalha de Armagedon, que não vai ter batalha nenhuma, você vai ver, nós não vamos precisar levantar uma espada. Eis que venho como ladrão, aqui uma advertência. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva suas vestes, para que não ande nu e vejam as suas vergonhas. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos vigiar, nós precisamos manter a nossa fé, nós precisamos perseverar naquilo que nós temos, nós precisamos estar alinhados com Jesus, nós precisamos ser a igreja, as 5 virgens prudentes, nós precisamos manter a perseverança, mesmo que tudo rua, mesmo que perseguições venham, nós precisamos manter a nossa fé. Então, por quê? Porque eis que venho como ladrão, ou seja, as pessoas não vão estar esperando. Quem vai estar esperando? Aqueles que são bem-aventurados, que permanecem vigilantes, que conservam as suas vestes, que não andam em vergonha, que não andam como os ímpios andam. Então, os espíritos dos demônios reuniram para aquele lugar que é chamado em hebraico Armagedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do templo saiu uma alta voz que vinha do trono dizendo, está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Essa linguagem aqui, houve então relâmpagos, vozes, trovões. Ela está falando de o quê? De uma manifestação da ira. E o grande terremoto. Os cientistas estão falando aí, pode pesquisar, sobre o terremoto Big One, o grande terremoto. E esse texto está falando sobre ele. Quando esse terremoto acontecer, vai remover toda a estrutura do que nós conhecemos como os continentes que vemos, toda a estrutura continental. Se você estudar, houve sim no início da história humana um grande terremoto que fez com que os países eles se transformassem no que são os continentes. Antes era chamado de a Pangeia, era a junção de todos os continentes, eles eram todos juntos. Esse terremoto separou, se você olhar, dê uma estudada sobre Pangeia, que separou os continentes. O grande terremoto que ele está falando aqui, vai ser o último grande terremoto, e ele vem como um juízo de Deus. Então podemos pensar que muitas vezes Deus usa o seu juízo para trazer até as trombetas são tocadas, o povo ao arrependimento. Neste caso aqui é julgamento. E o texto vai dizer assim, nunca desde que o homem existe sobre a terra havia ocorrido um terremoto tão forte e tão violento como esse. Mesmo o terremoto que fez a Pangeia se soltar, os continentes se soltarem nas águas dos oceanos, foi tão forte quanto este. Daí o texto vai dizer, a grande cidade, a grande Babilônia, essa cidade da besta, foi dividida em 3 partes e as nações se desmoronaram, ou seja, a gente nem imagina. Com certeza vai ser o maior terremoto que a Terra jamais teve. A escala Richter nunca registrou um terremoto como esse. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do seu furor, de sua ira. Ou seja, é uma retribuição. Isso aqui é uma sanção de Deus,
um juízo de Deus, e todas as ilhas fugiram. Isso é uma linguagem, desapareceram, ou seja, desceram ao mar. É como as grandes lendas daquelas cidades que, a cidade enoquiana, as cidades que foram submersas, né? Essas lendas que nós ouvimos, aqui não vai ser lenda, vai ser verdade. Muitas ilhas grandes serão afundadas, ou seja, engolidas, tragadas pelo mar. E as montanhas não foram mais encontradas, como o Himalaia, as grandes montanhas, os Andes, os Alpes, as grandes montanhas, elas serão desfeitas por esse terremoto. Imagina, né? O que não vai acontecer com a Terra, com um desmoronamento tão grande, quantas mortes. Se nós olhamos para lugares, por exemplo, no Brasil, como Brumadinho, o que aconteceu com aquela barreira que se quebrou, né? Quanta destruição. Imagine o Himalaia, imagine os Andes, imagine os grandes montes vindo abaixo, vindo à terra. O quanto de destruição nos lugares não haverá. Caíram sobre os homens grandes pedras de granizo que vinha do céu. Essa não era, olha lá, não é nem o pior, né? Não vem só do terremoto, vem do céu essas grandes pedras de granizo, e de cada uma tinha, e aí vai dizer, caíram sobre os homens grandes pedras de granizo que vinham do céu, de um talento cada uma, e eles blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois essa literalmente foi muito grande. Ainda assim os homens não se voltavam para Jesus. A lição de tudo isso volte-se para Jesus, saia do lugar onde está. Se está em um lugar nas mãos de Satanás, se está em um lugar onde você percebe que você não está perto de Cristo, esse é o tempo de mudança, esse é o seu tempo de mudança. Que Deus possa abrir os seus olhos para que Apocalipse, a revelação, ela venha a tempo na sua vida, a tempo para que você possa estar andando com Jesus. Que Deus te abençoe.